vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu quero ler aqui a palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 19, versículo de número 26. E diz assim a palavra de Deus: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível para aos homens, mas para Deus tudo é possível. Esse versículo aqui que eu li fala sobre o jovem rico. O jovem em questão, ele entra nessa cena na última viagem que Jesus faz a Jerusalém. E segundo Lucas, esse jovem, ele era um príncipe, possivelmente um líder, um comandante. E ele vai ao encontro do Senhor Jesus, porque eu acredito que ele ouvira falar do ministério de Jesus, ou até mesmo presenciado alguns milagres e sinais que Jesus realizou. O que levou, creio eu, a atrair esse jovem até o mestre. E quando esse jovem rico se aproxima de Jesus, ele faz uma pergunta muito importante. Ele pergunta assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz, por que me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. E ele perguntou, Jesus vai e lhe pergunta: você tem observado os mandamentos? Não matarás, tá aqui, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe. Você tem observado esses mandamentos de Moisés? Aí o jovem responde: olha, desde a minha mocidade eu tenho procurado observar esses mandamentos, tenho praticado todos eles. Aí Jesus lhe diz: olha, mas aí te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí quando Jesus diz isso para esse jovem, a Bíblia diz que ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí a gente vai lendo aqui a história. Quando chega no versículo 26, é o que me chama a atenção, que fala assim, Jesus, fitando os olhos neles, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus estava falando do tanto que é difícil de um homem rico entrar no reino de Deus. Eu creio que quando ele fala assim, um homem rico, isso não quer dizer que o homem rico não vá entrar no reino de Deus. Mas eu creio que Jesus falou no sentido do homem, ele pôr o seu coração, no dinheiro, nas riquezas, nesse sentido. Mas o homem que é rico, mas que é temente a Deus, que serve ao Senhor, certamente ele será salvo. Mas o avarento, aquele que
põe toda a sua confiança no dinheiro, aí é diferente. Mas o que é que me chama a atenção aqui, nesse versículo 26? O que me chama a atenção aqui é o olhar de Jesus. Está aqui. E Jesus fitando os olhos neles. Em outras versões, fala assim: e Jesus olhando para eles o amou. Olha, quando aquele jovem se entristeceu e se retirou da presença de Jesus por ser dono de muitas propriedades e ter que vender tudo que o pai dele conquistou, então ele ficou triste. Mas Jesus, olhando para ele e para os discípulos e para os outros que estavam ali, Jesus os amou. Então, estou aproveitando esse momento aqui de quarentena, né? Estamos passando um momento difícil, né, na nossa nação. Então, nada melhor do que aproveitarmos esse momento e meditarmos na palavra de Deus. Então, eu quero falar com você sobre esse olhar. Porque o olhar de Jesus, ele é diferente. Jesus, ele não olha para o homem igual o homem olha para Jesus. Jesus, quando olha para um homem, Jesus olha para ele amando. Enquanto que o homem, quando ele olha para alguém, muitas vezes o olhar do homem é um olhar discriminatório, né? Muitas vezes é capaz, da maneira como o homem olha para a gente, ele olha para a nossa roupa, né? Muitas vezes o homem, quando olha para você, ele olha se você está limpo, se está sujo, olha para o seu tênis, olha a marca do seu tênis, sua camiseta. Então esse é o olhar do homem. O homem se preocupa com detalhes, né? Se bem que o olhar, ele demonstra muita coisa, né? O pessoal até fala que a gente fala muito com os olhos. Então, muitas vezes, quando olhamos para alguém, é capaz da gente perceber se a pessoa está bem, se ela é uma pessoa que tem compaixão, se ela está alegre, ou ao contrário, se a pessoa está com raiva, ou até mesmo ódio, ou se a pessoa está triste, angustiada. Então, o olhar, ele expressa os nossos sentimentos. Como eu falei para você, o olhar do homem é um olhar discriminatório, mas o olhar de Jesus não. Quando ele olha para você, ele olha para você te amando. Ele não olha, Jesus, ele não olha para você vendo seus defeitos, suas roupas, né? Qual a roupa que você está hoje, se você está bem vestido, não. O homem olha assim, mas Jesus não. O olhar dele é diferente. O olhar dele é acolhedor. É aquele olhar que te abraça. É aquele olhar que traz você para perto. Esse é o olhar de Jesus. O homem olha para você te reprovando, mas Jesus olha para você te amando. Então, eu quero falar sobre esse olhar. O olhar de Jesus, além de ser acolhedor, ele também é um olhar compreensivo. O olhar de Jesus nos confronta. O olhar de Jesus nos constrange, nos faz enxergar realmente quem nós somos. E ao mesmo tempo, nos mostra o quanto nós somos amados por Ele. O olhar de Jesus busca corações com fé. Você tem fé? Você é capaz de acreditar? Vocês lembram da história da mulher com hemorragia? Que teve que enfrentar uma grande multidão.
Depois que gastou seu dinheiro com vários médicos por causa dessa hemorragia, com remédios, e não conseguiu a cura, e ela foi ao encontro de Jesus, diante de uma multidão imensa. E essa multidão, ela comprimia Jesus ali, e ela enfrentou toda aquela dificuldade. Foi até Jesus porque precisava da cura, e ela buscou se aproximar de Jesus. Mas como era difícil chegar perto, ela disse consigo mesma: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Aí eu chamo a atenção de você para o olhar de Jesus nesse momento. Jesus, quando notou que alguém tocou nele, o olhar dele saiu procurando ao redor para ver quem é que tinha tocado nele, para ver quem é que tinha feito aquilo. O olhar dele procurou quem tinha fé. O olhar de Jesus procura quem tem fé. Se você tem fé, o olhar de Jesus vai te procurar e vai te achar. Porque o olhar dele procura aquele que tem fé. O olhar de Jesus é cheio de compaixão. Ele teve compaixão do filho da viúva de Naim, por causa do seu filho, e ressuscitou aquele menino que estava morto. O olhar de Jesus teve compaixão de um homem que tinha a mão ressecada, que tinha a mão atrofiada. Aquele homem entrou na sinagoga com vergonha da sua mão que estava atrofiada, mas ele queria receber a bênção, ele queria receber um milagre. E quando ele entrou naquele templo, os fariseus ficaram observando a Jesus que estava ali, para ver se Jesus iria fazer alguma coisa no dia de sábado. E Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e vem aqui para o meio. Jesus falou para esse homem, com vergonha, com a mão daquele jeito. Depois Jesus, aproveitando e sabendo do coração desses homens fariseus, que queriam criar uma situação embaraçosa, aí Jesus disse: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida de alguém ou matar? E eles ficaram em silêncio. Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente triste por causa dos seus corações endurecidos, Jesus disse a esse homem da mão atrofiada, ele disse: moço, estenda a sua mão. E quando ele estendeu a sua mão foi restaurada. Então Jesus olhou à sua volta, e quando Jesus olha à sua volta, ele ficou triste porque tinha muita gente de coração endurecido, mas ele encontrou compaixão ao olhar para este homem da mão atrofiada, e Jesus curou aquele homem. Jesus, ele olha para você, ele sabe da sua dor, ele te conhece. Jesus desceu do céu para mudar a sua história. Ele sabe por que a porta ainda não se abriu. Jesus sabe. Ele fala com você por meio do olhar. E quero te chamar para olhar para Jesus. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não permitimos que Ele olhe dentro dos nossos olhos. Quem sabe você está passando um momento delicado em sua vida. Quem sabe você está passando um momento que só
Deus e você sabe. Mas o olhar dele é tudo o que precisamos para renovar as nossas forças. Então, meu amigo, sejam quais forem as circunstâncias, lembre-se, Ele quer salvar sua família. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, pelos seus pecados, para que hoje você seja perdoado e livre de toda a prisão espiritual. Deixo essa mensagem com você. Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz. Em nome de Jesus.